Espiritismo, uma palavra que evoca curiosidade e intriga, nos oferece uma perspectiva única sobre a vida, a morte e o mundo invisível que nos cerca. Mergulhando nos mistérios do plano espiritual, explorando a existência dos espíritos e suas interações com o mundo material. Essa doutrina espiritual, codificada por Allan Kardec no século XIX, fornece uma estrutura reconfortante para entendermos nosso lugar no universo e a jornada de nossas almas. Em sua essência, o Espiritismo postula que não somos apenas seres físicos, mas espíritos imortais habitando corpos físicos temporários. A morte, portanto, não é um fim, mas uma transição, um despojar da casca física para permitir que o espírito continue sua evolução no mundo espiritual. Esse conceito da imortalidade da alma e da continuidade da vida após a morte é central no Espiritismo. O Espiritismo também enfatiza a interconexão dos reinos físico e espiritual. Ele ensina que os espíritos podem se comunicar com os vivos, oferecendo orientação, conforto e até mesmo avisos. Essa comunicação pode ocorrer por meio de médiuns, indivíduos com uma sensibilidade aguçada para energias espirituais. Através de seus ensinamentos, o Espiritismo nos encoraja a olhar além do mundo material e reconhecer a existência de uma dimensão espiritual vasta e intrincada. Ele nos convida a explorar a natureza de nossas próprias almas, nossa conexão com o mundo espiritual e as profundas implicações para nossas vidas e nossa compreensão do universo. A história do Espiritismo está intrinsecamente ligada à vida e obra de seu fundador, Allan Kardec, nascido Hippolyte Léon Denisard Rivail em 1804. Kardec, um educador e filósofo francês, era inicialmente cético em relação aos fenômenos paranormais que encantavam seus contemporâneos. No entanto, seu interesse foi despertado pela crescente popularidade das mesas girantes e outras formas de comunicação espiritual. Movido por uma sede de conhecimento e um desejo de entender a verdadeira natureza desses fenômenos, Kardec embarcou em uma investigação rigorosa. Ele participou de sessões espíritas, documentou meticulosamente suas observações e buscou estabelecer uma estrutura científica para entender a comunicação com os espíritos. Através de anos de pesquisa e comunicação com espíritos, Kardec desenvolveu os 5 princípios fundamentais do Espiritismo. 1. Deus existe como a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. 2. Os espíritos são reais, seres distintos com inteligência, vontade e individualidade. 3. A reencarnação é um processo de crescimento e evolução espiritual. 4. Os espíritos podem se comunicar com os vivos. 5. A moralidade é universal e guia o progresso espiritual. O trabalho meticuloso de Kardec culminou na publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, um texto fundamental que expôs os princípios do Espiritismo. Este livro, juntamente com as obras subsequentes de Kardec, formou a base deste novo movimento espiritual. O legado de Kardec se estende além de seus escritos. Ele é lembrado como um pesquisador dedicado, um professor compassivo e o arquiteto de uma filosofia espiritual que continua a ressoar com milhões em todo o mundo. Seu trabalho abriu uma porta para o mundo espiritual, oferecendo um vislumbre dos mistérios da vida após a morte e o potencial para o crescimento e evolução espiritual. Um dos conceitos mais intrigantes dentro do Espiritismo é o da reencarnação. A crença de que a alma passa por múltiplas vidas em diferentes corpos físicos. Este ciclo de nascimento, morte e renascimento não é visto como um castigo, mas sim como uma oportunidade para o espírito aprender, evoluir e progredir em direção à perfeição. Imagine, se quiser, a alma como um aluno matriculado na escola da vida. Cada vida representa um novo ano escolar, uma chance de adquirir novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades e refinar nosso caráter. Assim como um aluno progride por diferentes séries,
A alma viaja por múltiplas vidas, evoluindo gradualmente para uma maturidade espiritual maior. A reencarnação, de acordo com o Espiritismo, não é um processo aleatório. Acredita-se que os espíritos tenham um certo grau de livre-arbítrio na escolha de suas vidas futuras, selecionando experiências e desafios que se alinham com suas necessidades espirituais e lições a serem aprendidas. Essas escolhas são feitas em conjunto com guias espirituais mais evoluídos que auxiliam em nosso desenvolvimento espiritual. O conceito de reencarnação oferece uma perspectiva profunda sobre os desafios e triunfos da vida. Ele sugere que nossas circunstâncias presentes não são meramente o resultado do acaso, mas sim reflexos de nossas escolhas passadas e oportunidades de crescimento no presente. Isso nos encoraja a ver as dificuldades da vida como degraus em nossa jornada espiritual, oportunidades para aprender lições valiosas e evoluir em direção a uma maior iluminação espiritual. O Espiritismo reconhece a fronteira permeável entre os reinos físico e espiritual, sugerindo que a comunicação entre os vivos e os mortos não é apenas possível, mas um fenômeno natural. Essa comunicação, muitas vezes facilitada por médiuns, fornece uma ponte entre os mundos, permitindo conforto, orientação e uma compreensão mais profunda da vida após a morte. Médiuns, indivíduos com uma sensibilidade aguçada às energias espirituais, atuam como intermediários entre as dimensões física e espiritual. Eles podem perceber e se comunicar com espíritos, transmitindo mensagens, insights e até mesmo avisos do outro lado. A comunicação com os espíritos, de acordo com o Espiritismo, não se limita aos médiuns. Qualquer pessoa, com prática e uma mente aberta, pode desenvolver sua sensibilidade às energias espirituais e potencialmente experimentar a comunicação com entes queridos que já faleceram. Isso pode se manifestar de várias maneiras, desde sentir uma presença até receber mensagens intuitivas, ou até mesmo testemunhar aparições. No entanto, o Espiritismo enfatiza a importância de abordar a comunicação espiritual com cautela e discernimento. Nem todos os espíritos que se comunicam são benevolentes, e é crucial avaliar o conteúdo das mensagens recebidas, garantindo que estejam alinhadas com os princípios de amor, compaixão e crescimento espiritual. A possibilidade de se comunicar com espíritos oferece uma perspectiva reconfortante sobre a morte, sugerindo que nossa conexão com entes queridos transcende o reino físico. Ela fornece uma fonte de consolo, orientação e até mesmo um vislumbre dos mistérios da vida após a morte.